Muito bem, gente. Boa tarde, né? Sejam todos bem-vindos a esse encontro. Hoje, mais uma vez, nós vamos fazer uma mesa radiônica de limpeza no campo da família, né? Que é uma mesa de constelação familiar, onde a gente vai limpar padrões repetitivos. Nós não vamos trabalhar um tema específico, nós vamos pedir à mesa as ferramentas para a egrégora. Tá? Então, como que funciona? Quando eu faço uma limpeza na mesa individual, eu vou trabalhar o meu campo. Quando eu faço da egrégora, é aquilo que a maioria sobressai, o que mais sobressai dentro da egrégora que é necessário limpar. A mesa escolhe, a espiritualidade escolhe, lembrando que eu não trabalho sozinha, né? Toda ferramenta a gente tem as parcerias espirituais, intradimensionais, extradimensionais, seja como for o nome, né? São seres que estão dispostos a trabalhar fazendo a limpeza, ajudando as pessoas a se curarem, a expandirem. Então, para quem não me conhece, para quem está aqui a primeira vez no canal, meu nome é Lara Cristina, eu estou terapeuta holística desde 2017, né, já uma caminhada bem longa, com várias terapias, iniciei no Reiki, e hoje trabalho com constelação familiar, com mesas radiônicas de constelação, de cura acástica, divórcio energético, triângulo sistêmico, entre outras maravilhosas terapias. Tenho minha sala de atendimento aqui onde eu moro, também atendo presencial, mas a maioria das terapias que eu faço, elas podem ser feitas online. Então, gratidão a todos vocês, né, que me seguem, que estão sempre comigo. Deixa eu... Peraí, tem uma pessoa tentando entrar. Deixa eu colocar aqui. Só um minutinho, gente. Acho que tá aí no quarto, em cima do armário aí. E o notebook tá descarregando, gente, agora que eu tô vendo. Vou colocar aqui para carregar, tá? Para a gente não perder, que a gente já começou e tá tudo organizadinho. Põe aqui para mamãe, amor. Daqui. Isso, encaixa nele aí. Uso do T. Só um minutinho, gente. Deixa eu ver, acho que funcionou, né? Vamos ver se funcionou. Não? Crocris não funcionou, não. Não, funcionou sim. Funcionou sim! Ai, gente, tecnologia. Ó, eu tô lembrando aqui, sabe o quê? Do telefone do Tesla lá, como é que chama? Do Elon Musk. Nossa, aquele telefone vai se carregar com o sol. Gente, tudo que se carregar com o sol vai ser maravilhoso, porque o sol é maravilhoso, né? Então, tá. Então, como eu estava falando, né? Vocês me desculpem essa falha técnica, mas infelizmente a gente é assim mesmo. A gente é humano, a gente não pensa em tudo, e, enfim, né, eu não sei lidar muito bem com essas coisas, então eu vivo me embolando com essas coisas, passando vergonha, mas está tudo bem. 54 anos, né, gente? Não sou da geração inteligente da tecnologia, mas tá bom, né? Então tá bom. Ó, então vamos lá. Como eu estava falando, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre os padrões. Então, sejam todos muito bem-vindos, né? Daqui a pouco a nossa mesa coletiva de constelação familiar, né? Então, hoje nós vamos olhar para algo que todos nós enfrentamos: os ladrões repetitivos da nossa energia e nossas crenças limitantes. As crenças limitantes que nos mantêm presos em loops de repetição. Bom, essa limpeza de hoje ela vai trabalhar limpando padrões. Não vamos trabalhar nada específico, nós vamos deixar, como eu estava dizendo, que a espiritualidade, que os mestres, né, que o nosso campo, que o nosso inconsciente, que muitas vezes eu falo, né, os nossos mestres, eles são nós mesmos, né? São outras versões nossas. Às vezes eu entendo dessa forma. Então, o que for permitido no nosso inconsciente vai ser limpo e liberado hoje. Dores antigas, né? Honras de histórias, ou seja, para que a gente possa finalmente caminhar com leveza, tá? Então, assim, olha,
baseado em Bert Helling, nós vamos falar um pouquinho o que são os padrões repetitivos. Segundo Hellinger, os padrões repetitivos são movimentos inconscientes que repetimos por lealdades ao nosso sistema familiar. Então, eles podem aparecer como relacionamentos iguais aos dos pais, dos avós, né? Essa repetição, se o casamento do meu pai e da minha mãe não foi bom, eu também não vou viver um bom, porque se eu viver um casamento bom, eu não vou estar sendo leal, eu não vou estar sendo, né, aquele filho que faz tudo para manter a vibração naquele nível, né? A gente, inconscientemente, a gente acaba fazendo isso. Não é consciente, porque consciente eu tenho certeza que nós acreditamos que temos que ter uma vida diferente e melhor do que a dos nossos pais, não é isso que a gente fala? Só que inconscientemente a crença que está lá dentro não é essa. A gente tem a crença de honrar, de ser leal ao pai e à mãe, e aí a gente repete, né? Dívidas também, né, iguais às do sistema, a gente pode ter vícios que se repetem, humilhações, fracassos, traições, abandono emocional, comportamentos autossabotadores, nossa, esses aí são os piores de todos, né? A gente está o tempo todo se autossabotando, e a gente precisa dar, sabe, quebrar esse padrão para a gente poder sair da zona de conforto e criar a nossa nova versão, né? E melhorada, com certeza. Bert Hellinger, ele dizia, a alma busca pertencimento, mesmo que precise sofrer para isso. Então, ser leal pai e mãe é tipo assim, não, eu estou aqui, eu sou igual a vocês, ó, eu também estou aqui nesse mesmo patamar, então não me deixem de lado, não deixem de me amar. Inconscientemente eu penso e vejo muitas vezes com as pessoas que eu atendo, né, todos esses anos, que é a única coisa que as pessoas querem de fato é se sentirem amadas, é se sentirem amadas. Só que o que as pessoas não entenderam, que nós não entendemos, é que nós não precisamos ser amados pelos outros. Na verdade, nós precisamos ser amados por nós mesmos. Mas como a gente não entendeu isso ainda, a gente continua repetindo padrões, fazendo coisas, né, entrando em expectativas do outro para agradar e deixando a nossa vida, muitas vezes, indo de qualquer forma, de qualquer jeito, não tão bem como a gente gostaria. Então, vamos lá. Se repetimos padrões, não por fraqueza, mas por amor, né? Ou seja, quando a alma busca pertencimento, mesmo que precise sofrer para isso, ou seja, nós repetimos os padrões não por fraqueza, mas por amor, ou por carência de amor, né? Ou por desejo de ser amado. E eis um erro grave, né? Porque quem precisa nos amar somos nós mesmos. Então, vamos lá. Vamos falar um pouquinho das crenças. Como se formam as crenças limitantes? Na psicologia e na neurociência, as crenças são instaladas entre 0 e 7 anos, quando operamos no estado mental teta que registra tudo como verdade. Então, a criança, ela não interpreta, ela absorve. Isso causa a maioria dos danos em nós todos, porque dos 0 aos 7 anos, os pais não têm nem noção do que eles estão fazendo, que é incutindo a nossa personalidade, as nossas crenças, os nossos paradigmas dentro de nós. Eles não sabem. E muitas vezes entram vários e vários e vários errados, né? E é nessa fase que eu fico vendo as crianças, às vezes, se o pai não dá atenção para a criança, se o pai fica só no celular, ou a mãe, a criança se sente rejeitada, abandonada. Então, ela cresce se sentindo rejeitada e abandonada. Mesmo que ela esteja com o pai e com a mãe. O sentimento está lá. Né? E essas crenças podem vir também de traumas, da falta, né? Da superproteção também, o excesso. Você tira o direito da criança de se defender, de aprender com os próprios erros, e isso vai causando uma personalidade ou um ser com crenças, com padrões que vão destruí-lo no futuro, porque ele não vai saber lidar com isso. Inconscientemente, isso vai criar a realidade que ele vai espelhar para ele, né? Porque o universo é um espelho o tempo todo, né? Eu gosto muito dessa fala do Bashar. O universo é um espelho. Tudo que a gente projeta fora está dentro. Eu não sei se vocês viram o vídeo que eu postei no meu grupo lá. A criança
falando, né, que está tudo sendo criado aqui dentro. A holografia da Matrix. A Matrix materializa tudo para a gente. Quando a gente começar a entender tudo isso, a gente começa a mudar a nossa vida, nossos padrões, sair dos padrões repetitivos, ser a ovelha cósmica da família e quebrar todos os padrões e mudar toda a linhagem daqui para frente. E vocês, como vocês já estão nesse caminho, como vocês já estão fazendo terapias, fazendo mesas, etc., que vão trazer essas mudanças, com certeza vocês já são um diferencial na família de vocês, né? E Bert Helling também, ele fala que as crenças limitantes podem ser também memórias, né, de exclusões, de injustiças, de segredos, mortes mal resolvidas, culpas herdadas. Então, tem muitas situações aí que a gente pode ver dentro desses padrões que se repetem. Já a espiritualidade e a física quântica, que fala que tudo é energia, fala que as repetições são frequências congeladas que continuam vibrando até serem vistas. E aí eu falo para vocês, creio eu, Lara, que tudo se resuma exatamente nisso. Eu preciso ter consciência, tomar consciência de. Então, se eu fui rejeitada e abandonada, isso está no meu inconsciente, eu preciso perceber isso, trazer para minha consciência. A partir do momento que eu trouxe para a consciência e comecei a olhar para isso, já começa a mudar tudo. Aí eu vou trabalhar em cima disso, né? Me preencher, limpar tudo isso. Se eu não conseguir fazer sozinho, eu vou pedir ajuda, eu vou pegar uma terapeuta, eu vou pegar um psicólogo, eu não sei, eu vou dar um jeito, mas eu vou limpar isso para que eu corte esse sentimento. Cortei, transmutei, estou vibrando diferente. Mas enquanto eu tenho isso dentro de mim, isso vai automaticamente sendo reproduzido, saído inconscientemente. Já o Joe Dispenza, ele ensina que mudamos nosso campo quando mudamos as emoções que o alimentam. Exatamente. Eu acho que tudo converge para a mesma coisa, só muda a forma de falar, né? Então, eu sinto aqui, eu fui rejeitada desde a barriga da minha mãe queria fazer um aborto, aí eu já senti rejeição. Meu pai não quis saber de mim porque era casado, outra rejeição. Aí a mãe da minha mãe, o pai da minha mãe, que eram pessoas mais antiquadas, não queriam a gravidez dela, mais uma rejeição. A gente vai alimentando o nosso campo com essas energias. Isso vai falando para a gente que a gente não deveria estar aqui, que a gente não é amado. E isso vira uma emoção dentro da gente. E aí, quando você come... Isso está no inconsciente, não está no consciente, mas isso vira uma emoção, porque você percebe o que está no seu inconsciente de uma forma inconsciente, mas você coloca isso para fora, em forma de raiva, as pessoas frustradas. Gente, quando a gente vê uma pessoa que briga à toa, a gente fala o quê? Essa pessoa é mal amada, não é? É automático. Por quê? Ela nem sabe, às vezes, que ela foi rejeitada, mas ela tem aquilo no campo dela. É uma impressão que está ali, é uma energia que está ali. E aquilo ali virou uma emoção. E é uma autodefesa, é uma fuga, é uma forma dela fugir daquela dor, aí ela põe para fora de outra forma. Ela externa aquilo com gritos, com berros, com palavras, com palavrões, né, tratando mal as pessoas, enfim, várias coisas. E a própria vida da pessoa começa a dar errado, porque a energia que ela está criando no campo dela vai sendo uma energia que vai se repetindo, e aquilo ali vai virando um ciclo interminável de recorrências, né? E essas recorrências precisam ser quebradas como? Com uma revolução. A pessoa precisa revolucionar dentro dela. E para revolucionar dentro dela, ela precisa fazer o exercício de observador e observado, de se observar, de perceber, de fazer as perguntas certas para ela mesma, para que ela se cure, né? Usar ferramentas, ela não está dando conta, vamos usar ferramentas. Vai num terapeuta, conversa, faz uma anamnese, procura saber, porque a gente que está de fora, a gente tem uma outra visão, então a gente percebe coisas que a pessoa não percebe. Então, através disso,
a gente vai trazendo a cura para o nosso campo, né? Hoje aqui nós vamos usar a ferramenta que é a mesa radiônica da constelação familiar, que vai trazer essa limpeza daquilo que está no campo de vocês, da egrégora, porque a gente trabalha com a egrégora, né? O que for mais forte vai ser limpo aqui hoje. E vai ter um salto quântico, com certeza vai ter um salto quântico. Sempre mexe no campo, né? O Greg Braden, ele fala para a gente, ele explica que o campo responde à coerência entre coração e mente. Então, temos que ficar atentos também a isso, né? A observarmos. Quando a gente vê uma história da nossa família, e a gente não quer repetir, o que que a gente precisa fazer? Perceber o que está na nossa mente relacionado a isso e o que está no nosso coração. Porque não adianta, se eu não conseguir unir, né, fazer esse alinhamento quântico, eu não mudo nada na minha vida. Eu preciso fazer um alinhamento quântico. Então, as ferramentas fazem o quê? Elas abrem portas para que a gente consiga acessar aquela consciência para fazer a mudança, né? E se a gente, às vezes a gente acessa, mas a gente fala, ah, mexer com isso agora não. Para por ali, deixa ali, não mudou. Muda uns dias, depois volta. Geralmente, na mesa de constelação familiar, a gente limpa os padrões, tá? Da ancestralidade. Eles são limpos, porque a gente está limpando a ancestralidade toda. Então, eles são limpos. Eles não voltam, geralmente eles não voltam a acontecer. Mas, se você for uma pessoa que está mais forte, mais fortemente preso àquela consciência e não consegue transmutar isso dentro de você, aí você, infelizmente, vai cair na recorrência, sim. Não é só fazer terapias, né? Eu já cansei de falar isso com vocês, né? Que eu falo que o pessoal fica bravo comigo, mas eu falo assim, eu não quero ninguém me seguindo como se eu fosse novela, esperando as cenas do próximo capítulo, sentado, feliz da vida. Não. Precisa mexer, preciso ouvir as coisas que eu falo, entender, buscar entender e colocar em ação para que a vida de vocês mude. Eu também, tudo que eu ouço, e sempre que eu falo, eu já falei também, tudo que eu falo aqui, é primeiro para mim. Eu sou a primeira a precisar ouvir. E eu coloco em ação, eu tenho colocado em ação. E a minha vida, depois que eu comecei a pôr em ação aquilo que eu explico, que eu falo, que eu estudo, que eu ensino, que eu passo nas minhas lives, nos meus grupos, eu comecei a pôr em ação. A minha vida só tem mudado. E mudado assim, radicalmente. Entendem? Então, gente, o papel que eu gosto de fazer, o que eu desejo de verdade quando eu estou aqui na frente com vocês, é que vocês expandam, é que vocês limpem com as minhas ferramentas, mas que vocês abram a consciência e mudem a própria vida. Pessoas felizes não incomodam ninguém. E quanto mais pessoas felizes, vocês, a maioria está aqui comigo há anos, é a energia que emana do meu lado, são as pessoas que criam a minha frequência vibracional. Nós somos companheiros, parceiros, e nós somos a referência das energias que nos permeiam. Então, eu quero todo mundo elevando, todo mundo se curando, todo mundo melhorando, né? Eu não tenho intenção de estar aqui para vender, para ganhar dinheiro. Dinheiro é maravilhoso, amo dinheiro, compro tudo que eu desejo, viagem, passeio, mas eu tenho um trabalho específico só para ganhar o dinheiro. Quem me conhece sabe, as terapias eu faço não é só para ganhar dinheiro, mas principalmente para ajudar as pessoas para que elas encontrem a melhor versão delas. E eu sei o poder que tem as ferramentas com as quais eu trabalho. Eu conheço, então eu super indico para as pessoas e falo, façam mesmo, se entreguem, mas não esqueçam, é você. A maior ferramenta que você tem é você mesmo. E cuidado com a sua mente. Porque é uma ferramenta que, se a gente não conseguir usar, vai nos fazer mal. Ao contrário de nos ajudar. Né? E aí vem Hélio Couto, né, que é meu professor, meu mestre, inclusive estou fazendo a 4ª onda dele, né, só gratidão, as coisas melhoraram mais ainda depois da 4ª onda, né, ele afirma que informação cria realidade, portanto, a crença é um campo informacional. É. E é verdade, gente. Ele está cheio, ele está aí,
cheio de informações. Todas as informações, todas. Ah, a Lara bilionária tenho ambição. É engraçado isso. Eu acho que não sei isso ainda, porque não tenho realmente ambição para ter bilhões. Né? Na verdade, tenho ambições para fazer projetos e mudar o planeta. Mas essa Lara já está aqui, no campo informacional. Ela está dentro dessa energia que a gente vive dentro dela. A Lara que auto-sabota está aqui. A Lara que nunca vai sair do lugar está aqui. A Lara triste. Todas as Laras existem. Todas as Laras. A Lara que mora em Ouro Preto, em Mariana, em São Paulo, onde eu quiser, lá, sei lá, na Coreia, que eu sou apaixonada com os coreanos. Ai, meu Deus. Essa Lara já existe. Mas eu preciso saber qual é a informação que eu tenho como crençar, que faz a vibração existir. Entendem? A crença e a vibração. A crença está aqui, a vibração está aqui. A crença eu posso mudar o tempo todo. E quando eu mudo a crença, a vibração muda. Mas muitas vezes eu não consigo mudar a vibração, porque está tudo tão enraizado no meu inconsciente que eu não consigo mudar a vibração. O que é que eu preciso fazer? Entrar em campo de informações que me fazem feliz, alegre, meu coração bater mais forte, minha vibração mudar. Tudo é possível o tempo todo. E a gente não entende isso muitas vezes. A gente não consegue entender isso. Mas presta atenção, o Hélio Couto fala, olha, pega uma música que você ama, que te faz ficar vibrando, feliz, ouve ela 10, 20, 30, 50 vezes o dia inteiro. Pronto, você mudou a sua vibração. E o universo é o quê? É um espelho? O que é que ele faz? Ele vai mandar mais coisas para você vibrar alto. Você não precisa nem pedir. Você não precisa pedir nada. Você precisa só vibrar alto. Entendem? E aí você corta todo e qualquer padrão negativo na sua vida. Toda e qualquer crença limitante que está te impedindo de seguir, né? Então, esses ladrões repetitivos que roubam energia estão presos a lealdades invisíveis, né? Quando seguimos um destino que não é nosso, quando eu me sacrifico pela minha mãe, como ela foi, ou por outras pessoas, ou como outras pessoas fizeram na minha vida, eu não tenho que me sacrificar por ninguém, só por mim. Isso não é egoísmo. Isso é autorresponsabilidade. Cada um é autorresponsável, cada um é responsável por si. Precisamos lembrar disso. Ah, mas é minha mãe. Ah, mas é meu filho. Ah, é Deus experienciando, fazendo o papel de mãe na sua vida. Mas é Deus, como você. Pensa nisso. Isso é muito sério. Isso é uma das coisas mais sérias que a gente precisa entender. Jesus Cristo falou: vós sois deuses. Pelo amor de Deus, todos são. E tudo é. Deus se transformou em tudo e em todos. Se dividiu em várias partes e está experienciando. Começa a pensar assim. Aí você começa a soltar. Aí você para de fazer errado, você para de querer controlar, você para de querer comandar, de achar que você é o que está certo, que você que tem razão. Ai, gente, como eu tenho falado isso para mim, porque eu nunca vi uma pessoa tão controladora, eu acho que tudo para sair perfeito eu tenho que pôr a mão. Eu estou errada. A minha obrigação, sim, mas a obrigação que eu passo para minha filha em casa, por exemplo, ela precisa fazer. Se ela está fazendo errado, ela tem que fazer de novo até ela fazer certo. E é assim tudo na nossa vida. Ah, eu tenho 6 filhos maravilhosos, eu tenho irmãs, família, mãe, todo mundo. Como eu queria que todo mundo entendesse a vida como eu entendo. Mas eles não vão entender, não adianta eu querer abrir a cabeça deles, insistir e ficar brigando com eles e ficar sendo chata.
eu tenho que ter responsabilidade por mim. Eu mudo e o resto muda. É assim que funciona o universo. E é uma das formas da gente quebrar as crenças limitantes. Uma das formas da gente soltar os padrões repetitivos é entendendo isso. É soltando e dando o nosso melhor naquilo que nos cabe, que é da nossa responsabilidade. Bom, então, vamos lá. Quando seguimos, né, um destino que não é nosso, ou quando nos sacrificamos, como outras pessoas fizeram, ou como, por exemplo, fracasso. Meu pai fracassou, eu também vou fracassar. É uma lealdade invisível. Eu não posso ser mais feliz do que a minha família. Eu não posso ser mais rico do que a minha família. Eu não posso. Parem. Pode e deve quebrar esse padrão e se sentir no coração, presta atenção, se sentir no coração, ajudar as pessoas, não fazer nada obrigado, nada por obrigação. Uma coisa que eu falo também, que eu tenho falado esses dias, eu ia entrar num negócio aí para poder fazer um investimento financeiro, mas o trem não dava certo de jeito nenhum, uma dificuldade. Gente, tudo que é difícil está contra o fluxo. Não é para ser. Solta. Soltei. Então, tudo que é com dificuldade, que não é espontâneo, que não é por amor, que não é com amor, pode soltar, que está errado. Confira o que eu estou falando para vocês. Pode soltar que está errado. Agora, quando for com amor, né, com o coração vibrando amor, amor de verdade, nada falso também não. Quando você, aquilo ali dá certo, flui, ó, entra no fluxo de uma forma tão boa, tão leve, que a gente até assusta. Então, precisamos começar a perceber essas coisas para mudar as nossas vidas, né? Conflitos entre pais. A gente vê os conflitos, né, dos nossos pais. Eu acho engraçado que outro dia eu estava observando um dos meus filhos, né? E falei, pois é, tá repetindo o padrão do seu pai e de sua mãe. Custou para entender, né? Quando ele entendeu, ele falou: mãe, terminei, porque estava realmente repetindo. Sempre condenou, nunca foi a favor das coisas que aconteciam. Mas o quê? A lealdade invisível. Está repetindo. Está repetindo do mesmo jeito. Qual vai ser o caminho? Se continuar o mesmo caminho que o meu e o pai tivemos. Então, a gente precisa sair, quebrar essas coisas. Eu não tenho que ser pobre porque minha família era, eu não tenho que ser infeliz porque meu pai e minha mãe foi, eu não tenho que dar mal no amor, nada, nem financeiramente, nem profissionalmente, nem com meus amigos, eu não tenho que ser igual a ninguém, eu não tenho que fazer igual a ninguém, lembrando que eu também não sou melhor do que ninguém, eu apenas sou diferente. E posso ser diferente. E posso trilhar um caminho diferente. Se a gente está num processo, né, de evolução, de revolução na nossa vida, todo mundo vai passar. As leis não são iguais para todos? As leis universais? As leis dos homens são iguais para todos. Porém, a gente sabe que burlam muitas vezes para aqueles que têm mais dinheiro. Mas as leis do universo não adianta, porque o todo, a fonte criadora, essa energia que a gente vive nela, não precisa de dinheiro, é dona de tudo, é tudo que existe. Então, a gente não vai comprá-lo com nada. A única forma da gente comprar o todo é sendo amor. Aí a gente compra ele, a gente ganha ele assim, ó, ele faz tudo pra gente. Quando a gente se torna amor. Não é fácil? Não. Porque o ego ainda impede. O ego impede muito isso. Mas se eu me vigio, se eu me policio, se eu fico de olho em mim, em quem eu estou sendo, em como eu estou agindo, e no que eu estou sentindo e como eu estou fazendo as coisas, eu começo a me libertar. É simples? Talvez. Parece simples. Mas na prática a gente luta bastante com a gente mesmo. Eu sei bem disso. Eu tenho lutado muito comigo para trazer as mudanças. Mas algumas eu já consegui. Perfeito. Você mesmo vai percebendo. E você vai vendo como que a vida começa a fluir. Quando você se prefere, quando você se ama, quando você se dá o melhor. Entende? Porque o universo é você. Você é o seu universo. Não sou eu que sou o seu universo. Não é sua mãe, não é seu pai, não é seu vizinho, não é seu filho, não é seu marido, não é sua esposa, não é seu namorado, sua namorada. Não, é você. Você é o seu universo. E o que você está fazendo do seu universo? Como ele está fluindo? Só depende de você. Não põe a culpa em mim.
Não põe a culpa nas minhas ferramentas, não põe a culpa em Deus, não põe a culpa no dinheiro, no político, porque você vai estar fugindo da sua responsabilidade, que é você mesmo com você mesmo, ok? Bom, quando a criança assume papéis que não são dela, né? Ela acaba sendo mediadora, mãe do pai, esposa emocional do pai, pai da mãe, salvadora. Tudo isso vai trazendo problemas para a criança, que vai dificultar a vida dela e que vai tornar a vida dela mais complicada, né? Que vai trazer crenças aí que não são compatíveis com a verdadeira crença que se deve ter de que eu posso, eu sou, o eu sou, e ponto final. Eu sou, é apenas ser, e o resto vem, né? Então, a gente precisa entender isso. Os vínculos interrompidos, né, as feridas de rejeição, abandono, ausência, tudo isso criam crenças repetitivas de eu não mereço, eu fico sozinha, eu não sou importante, né? Se sente excluída do sistema, quando alguém foi esquecido, excluído ou rejeitado. Isso aí, nesse caso, entra abortos também, tá? Pessoas, por exemplo, que são infelizes, que são viciadas, que são abandonadas na família. Tudo isso atrapalha todo o sistema da família, toda a ancestralidade, todo o meu sistema familiar. O sistema precisa estar organizado. Então, quando eu tenho essas situações na minha família, meu sistema não está organizado, né? Ex-parceiros, né? Que a gente simplesmente exclui. Não, perdoa. Você exclui de uma certa forma, você não precisa conviver, mas você ama e respeita de alguma forma, mesmo que seja como um irmão que ainda não evoluiu, que ainda não, né, não entendeu como as coisas funcionam, mas não excluir definitivamente. E se ele é pai dos filhos, não exclua como pai dos filhos, não pode, é errado, né? Os filhos não nascidos, os suicidas, os dependentes químicos, criminosos, pessoas que morreram cedo. Então, onde há exclusão, haverá repetição. A gente precisa limpar, trazendo essas pessoas para o campo, fazendo harmonia com elas, isso segundo a constelação familiar, tá, gente? Fazendo harmonização com elas, aceitando-as, perdoando-as, né? Ou elas perdoando a gente e fazendo aquela harmonização no campo. Aí tudo começa a fluir. Mas se tem no campo, vai trazendo padrões que não são bons mesmo. Culpa herdada, culpa não resolvida de antepassado gera autossabotagem, medos que não são seus, fobias, inseguranças, pânicos herdados do sistema. Então, como esses padrões afetam a vida? Bom, relacionamentos tóxicos, né? A quais crenças me levam a relacionamento tóxico? Não sou amada, estou sozinha, não sou importante. Eu sei bem disso. Eu tive vários relacionamentos tóxicos na minha vida. O abandono e a rejeição foi muito forte na minha vida. Eu tive que trabalhar muito, eu fiz muita constelação, eu fiz muita mesa radiônica, eu fiz muita limpeza, né? Divórcio energético, triângulo sistêmico, eu fiz muitas para poder limpar isso aí, sabe? E poder sair e me libertar desses padrões. Dificuldade em prosperar, nossa, minha vida era um atraso. Fiz constelação, harmonizei com a mãe, harmonizei com o pai, harmonizei com o ex-marido, sabe? Harmonizei, usei as ferramentas, trabalhei dentro de mim, busquei olhar todos como Deus, experienciando num momento diferente, num aprendizado diferente, e tá tudo bem. Vamos trabalhando. É eu comigo mesma, né? Então, assim, a gente vai saindo disso. Ainda estou preso um pouquinho nos gastos impulsivos, também já comecei a cortar, já melhorei bastante nos últimos 3 meses, assim, meus gastos foram mínimos dos mínimos, mas agora é Natal, a gente comprou um pouquinho mais. Mas fora isso, já melhorei, né? Trabalho que nunca flui. Esse ano eu estou em 2 escolas onde eu falo que eu estou no céu, é o sistema, mas eu estou no céu. Tudo isso por quê? Porque eu estou trabalhando em mim a limpeza de tudo aquilo que me causaria problemas nessas áreas, tá? Repetição de parceiros abusivos, parceiros já cortei faz um tempo, no momento eu não estou com tempo para namorar, então não estou nem preocupada com isso. Mas acredito que o próximo vai ser o homem ideal, porque eu já estou me limpando, me preparando para isso, né? Na hora certa, porque agora ainda não é. A sabotagem na hora de crescer, essa também ainda estou me prendendo um pouquinho, enrolo, mas enrolo até.
Tem um monte de curso, livros, coisas que eu quero montar, pôr em plataforma, que até hoje está de lado. Ok, estou trabalhando, né? O medo de estar sozinho, esse eu não tenho, né? Medo de estar sozinha, a gente é sozinho quando nasce, a gente é sozinho quando pensa, a gente é sozinho, porque a gente é sozinho, é aqui dentro, e aqui dentro. Não é de posso estar com milhões de pessoas, mas aqui dentro não tem ninguém, só tem eu. Então, isso é uma crença bem limitante mesmo, tá? De estar sozinho. Não existe solidão de fato, né? Porque a gente realmente é sozinho, né? Ah, eu quero estar com outras pessoas. Então, emane essa energia de querer estar com outras pessoas, de estar feliz com outras pessoas, que você vai atrair. Geralmente, eu prefiro ficar afastada das pessoas. Então, né? Eu sou como é que fala? Introvertida. Eu não sou uma pessoa muito, apesar de eu falar muito, eu não sou uma pessoa de ficar convivendo muito com as outras pessoas. Eu estou sempre no meu canto. É meu jeito de ser. E eu não me importo, eu gosto. Eu gosto muito de reunir com meus filhos. E se tiver um estranho no meio, eu já fico um pouco assim, sabe? Então eu não sei se isso é um defeito, se isso é um erro, se isso é uma qualidade, não parei para pensar nisso. Mas eu não tenho muita paciência, a não ser que sejam pessoas que falem a mesma língua que eu. Aí é diferente. Então, quando eu estou em grupos, igual quando eu estou com vocês, nos meus grupos, nas minhas lives, aí é diferente. Eu amo. Mas quando eu estou com outras pessoas que têm pensamentos diferentes do meu, eu não tenho. Deus que me perdoe, eu não tenho paciência para ficar ali conversando coisas, falar de novela, falar da vida dos outros, falar mal de fulano, de ciclano, falar de moda. Eu não tenho esse tipo, eu não consigo falar sobre essas coisas, porque eu não entendo muito dessas coisas, mas enfim. E tá tudo bem. Então, medo de estar sozinho, sentimento de não merecimento, ansiedade, insônia, tristeza profunda, tudo isso vai causando padrões repetitivos, né? Então, hoje o que eu tinha para falar com vocês mais era isso. Eu queria fazer com vocês uma vivênciazinha aqui, mas antes eu vou voltar aqui no Meet e vou ver aqui se alguém quer falar alguma coisa, se alguém tem alguma dúvida, tá? Para que a gente possa responder dentro do que a gente tem capacidade. E depois eu quero fazer uma vivência com vocês, para vocês relaxarem um pouquinho antes da mesa que eu vou fazer já já. Então, gente, vocês ainda estão aí ou vocês foram dormir? Tá aí? Alguma dúvida? Quem não quiser falar pode escrever. Eu acho que todos nós já percebemos, né, os padrões repetitivos. É só a gente olhar para a história. Foi esclarecedor? Que bom, Maria Luísa. Mas se a gente olhar para a história da nossa família e para a nossa história, a gente vai pegar onde está repetindo, o que está repetindo, e aí a gente vai trabalhar em cima daquilo. Gente, uma coisa de cada vez. Eu não corro com nada, sabe? Eu me tornei uma pessoa assim, eu gosto de correr só no volante, na estrada. Mas na minha vida, eu não corro com nada. Eu deixo o meu tempo de ser mais tranquilo para mim mesma. Eu vou observando, eu vejo 10 defeitos, eu pego um de cada vez e vou trabalhando ele até limpar. Acabou, consegui limpar? Isso mesmo, tem que ter compromisso e decisão para a mudança, né, Maria Luísa? Aí você pega e limpa aquilo ali. Se você não consegue limpar aquilo sozinho, busque alguém. Eu tenho o meu terapeuta que eu gosto muito, que me guia, né, que me ajuda muito. Eu busco. Não é porque eu sou terapeuta que eu estou 100%. Muito pelo contrário, né? Então, assim, eu não sei se eu passo essa impressão para vocês, mas eu não me acho, não me sinto, não me acho e não acho que eu passo isso. De eu ser perfeita, que sabe tudo, que faz tudo certo. Não. Muito pelo contrário, eu estou junto com vocês caminhando, cada vez que eu ensino aqui, eu aprendo também. E eu vou colocando em prática para que eu comece a mudar o meu jeito de ser, porque as imperfeições são muitas. Na verdade, a gente não precisa nem falar que é imperfeição, a gente pode falar que é um excesso de ego, que a gente tem de ego fraco, né? Que deixa a gente cometer ainda um monte de erros na nossa vida. Mas por quê? Por causa dessas crenças que estão lá no fundo, nos falando que não somos merecedores, que não somos amados. Isso é horrível. Todo mundo quer o quê? Ser amado.
ser amado, ser benquisto, ser aceito, ser respeitado. Porque eu, na minha visão, quando alguém me ama, ela me respeita, ela respeita o meu jeito de ser, ela aceita o meu jeito de ser, né? Então, quando a gente está se sentindo amado, a gente é meigo, a gente é doce, a gente é carinhoso, é ou não é? Observem para vocês verem. Mas quando a gente se sente desrespeitado, quando a gente se sente infeliz, mal amado, né? Com aquela crença de não merecedor, qualquer coisa que acontece, a gente acha que é para provocar a gente, que é para desfazer, para diminuir, né? Então aí vem os padrões se repetindo. Eu tenho um padrão recorrente que eu estou observando ele, que eu estou trabalhando ele agora, como eu falei para vocês, eu vou uma coisa de cada vez. Então, o padrão que eu estou trabalhando agora é no trânsito, porque eu não tenho um pingo de paciência com gente que não anda na minha frente. E parece que o universo testa. Então, o padrão repetitivo, eu dando a xingar, falar palavrão, brigar. Outro dia eu acabei de falar um palavrão, quando eu virei para o lado, um homem no volante do meu lado. Minha cara caiu no chão, porque uma mulher, mãe, senhora, né? Uma senhora, falando palavrão no trânsito é horrível. Tá bom, Lara, tudo bem. Sabe? Também não vou me policiar, não, entendeu? Assim, não vou me maltratar por causa disso, não. Mas vou me policiar. Policiar é uma palavra feia, né? Mas vou me vigiar para evitar esse tipo de coisa. Entendem? E o cara ainda riu, porque ele me deu razão. Ele viu, porque tinha uma pessoa lerda na nossa frente. E ele falou: é foda esses caras, mas a minha cara caiu no chão, porque eu tinha xingado um palavrão e ele tinha escutado. E era uma pessoa, a gente tem as máscaras, não é? Uma pessoa da rua que nunca me viu, me vendo falar palavrão, falar essa mulher é desbocada. E geralmente eu não sou uma desbocada, eu só sou uma desbocada no trânsito. Então é um padrão que eu preciso quebrar. Entendem? Então a gente vai observando, a gente vai trabalhando, a gente vai se sentindo envergonhado com a gente mesmo para que a gente consiga ir mudando isso. Então respira, conta até 10 e entenda o lado do outro. Porque o outro não é você, o outro não vai dirigir como você. O outro não tem a esperteza, não dirige tão bem, eu dirijo maravilhosamente bem, tá? Modéstia à parte, tenho orgulho de dirigir bem, que eu dirijo bem, mas não é todo mundo que dirige como eu. Tem pessoas que têm medo, tem pessoas que não gostam de correr, tem gente que está com carro novinho, está com dó de correr, tem vários motivos, né? E aí a gente não precisa ficar xingando o outro ou esbravejando, porque o outro está na sua frente. Respira, tenha paciência, quebra esse padrão. É o que eu falo para mim todos os dias. E é assim que eu vejo a vida, sabe? Eu sei que funciona, né? Tudo que eu falo, tudo que eu explico, que eu ensino para vocês, todas as ferramentas que eu uso, eu coloco na prática na minha vida. Eu sou cientista, eu não vou enfiando goela abaixo para que vocês entendam, aceitem como verdade, não. Muito pelo contrário, eu sempre falo, façam na sua vida de vocês. Comecem a fazer as coisas que eu falo para vocês verem um mês fazendo, como que a vida de vocês muda. E muda mesmo, a minha mudou. Eu também aprendi com outra pessoa, com outras, né? Porque eu estudo vários, mas principalmente com o Hélio Couto, que eu gosto muito. Agora o Bachar tá arrasando nas informações para a gente. Tá na nossa cara, gente. Tá na nossa cara. Não vai quebrar o padrão, a crença limitante, quem não quer. Quem não quer sair da zona de conforto. Quebra. Para de achar que você não merece, que você não pode, que você não dá conta, que você não consegue. Para com isso, que você é coitadinho, que você é vítima. Para, ninguém é vítima, ninguém é coitadinho. Todo mundo é Deus em ação, todo mundo pode, todo mundo dá conta, todo mundo merece. Entendeu isso? Mudou a vida. Entenderam? Ok? Vamos lá, vou beber uma aguinha aqui, porque eu tô com muita sede hoje, não sei por quê. Sei sim, porque gulosamente eu comi o resto de pudim que estava lá com um pedaço de não sei o quê. Foi o último doce que eu comi hoje. Aí é por isso que eu estou com muita sede. Eu não poderia ter comido, mas eu comi. Ok, vamos lá. Prestem atenção. Vamos respirar. Vamos relaxar para a gente ativar o nosso campo, tá bom?
Nós vamos aqui, ó, relaxar, fazer uma respiração profunda, sentirmos conectados com a espiritualidade que vai estar conosco hoje, os mestres, os seres dimensionais, intradimensionais, extradimensionais, seja quais forem, como for, né? O mestre Beth Harry com a sua energia, com a sua ferramenta poderosa. Então, vamos respirar fundo, sentir o nosso corpo, acalmar a nossa mente. Vamos olhar para a gente? Vamos olhar? Olha para você, olha para as coisas boas que você faz, olha para as coisas que você vive, olha para quem você está sendo. Você está satisfeito com quem você está sendo? Você está sendo uma pessoa generosa, bondosa? Você está sendo uma pessoa empática, compreensiva, compassiva? Quem é você de verdade? Você foi uma pessoa que a vida inteira ajudou o outro ou que simplesmente cuidou de si mesmo, foi egoísta? Olhe para você, se conecte com você mesmo. Tá tudo bem, seja você quem for hoje, não importa. O que importa é se você está feliz com quem você é. Você está feliz com quem você é? Está? Que maravilha, que bênção. Ah, não, você não está feliz com quem você é? Então, presta atenção. Se veja agora como a pessoa que você deseja ser. Entre nesta pessoa que você quer ser. Feliz, amada, acolhida, pertencente, encaixada em todos os lugares que você estiver, próspera, abundante, saudável. Vamos lá. Imagine, use a imaginação. Solte a sua imaginação. Conecte com a pessoa, com a versão que você quer ser, com a sua melhor versão aqui e agora. Ela já existe. Você precisa se conectar a ela. Agradeça por estar conectado à sua melhor versão. Sinta a vibração no seu coração, a emoção de ser quem você é, feliz, grato, próspero, abundante, amado, seja como for. Repita mentalmente: eu mereço, eu me permito, eu aceito, eu agradeço. Eu sou, eu sou. Eu sou o eu sou. Deixa sair essa energia ruim. Põe para fora, abre a boca, solta, libera. Eu sou o eu sou. Eu sou o eu sou. Vai repetindo para você. Eu sou o eu sou. E sentindo a vibração de estar conectando com a fonte criadora, com o eu sou dentro de você. Vá se conectando, acalmando o seu coração. Nós vamos ativar o campo quântico com o nosso eu superior, invocando aqui os nossos ancestrais, trazendo a nossa consciência para o pertencimento e pedindo a liberação das energias que não servem mais para entrarmos neste campo e mudarmos a vida de vocês, acessando essa versão que vocês desejam, porque merecem, porque podem ser. Se entreguem, agradeçam, visualizem tudo aquilo que não serve, que vai ser limpo nesta mesa hoje. Liberem, soltem. O que vocês merecem no campo de vocês é apenas amor, luz, gentileza, bondade, paz, harmonia, saúde, abundância, prosperidade, amigos verdadeiros.
pessoas que te amam, que são fiéis, que te respeitam. É esse o campo que eu desejo para vocês. Esse é o campo que nós estamos cocriando hoje, nesta mesa de constelação familiar que nós vamos fazer. Eu vejo vocês, eu honro a dor de vocês, mas eu deixo com vocês o que pertencem a vocês. Isso é para os nossos ancestrais. Eu vejo vocês, eu honro a dor de vocês, mas eu deixo com vocês o que pertence a vocês. Assim, eu rompo repetições. Por amor eu repeti, por amor eu sigo em frente, para a prosperidade. Eu permito que a vida flua por mim, para pertencimento. Todos têm um lugar no meu coração. Mas eu escolho seguir a minha vida sendo hoje a minha melhor versão. Assim é, está feito. Gratidão. Respirem profundamente e voltem a se conectar aqui com os olhos abertos. Cada vez que você escolhe olhar para a sua história, você dá um passo de cura para todo o seu sistema. Hoje você honra os que vieram antes e abre caminho para os que virão depois. Que essa limpeza que eu vou fazer atue nos próximos dias na vida de cada um de vocês, trazendo aquela paz, aquela harmonia, trazendo aquela limpeza necessária no campo de cada um. Gratidão a vocês, mais uma vez, por estarem comigo, mais uma vez, por confiarem no meu trabalho. E para aqueles que não assistiram, vai ficar gravado para que possam assistir depois, né? E assim a gente vai encerrando mais um encontro. Gratidão, gratidão, gratidão.